live lá na plataforma também, se alguém porventura perder. Então, eu sou o professor Leonardo, sou instrutor, professor conteudista aqui do curso de assistente de logística, e é uma alegria receber vocês hoje aqui, né, para falar de roteirização, que é um tema tão importante na logística. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Renato Aparecido de Souza, para ele dar as boas-vindas a vocês, tá bom? Obrigado e desculpa aí, pessoal. Professor Leonardo, obrigado. Boa noite a todos e todas. Novamente, saúdo todo mundo aqui nesse encontro virtual. Eu queria antecipadamente agradecer ao professor Leonardo por todo o trabalho que tem desenvolvido à frente do curso de assistente em logística, de logística. Trata-se de um curso de formação inicial continuada, um curso profissionalizante. Atualmente, eu estou na direção-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho. E o Campus Muzambinho, então, celebra esse encontro dentro desse curso profissionalizante, sobretudo nesse momento que passamos de pandemia. Nada mais do que justo e importante promovermos, de uma certa maneira, a qualificação de pessoas para o desenvolvimento econômico, não somente da nossa região sul-mineira, mas também tenho notícias que temos estudantes aí de todo o Brasil. Hoje esse curso conta com aproximadamente 500 estudantes que atuam, né, de maneira mais ativa dentro das plataformas. E hoje nós temos a participação especial do Caio. Então, também gostaria de agradecer, Caio, a sua participação nesse encontro. Tenho certeza que você vai contribuir bastante com o processo de formação dos nossos estudantes. Se considerem estudantes do IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, uma instituição que há quase 70 anos, exatamente 66 anos, trabalha em prol da formação de qualidade dentro da perspectiva do ensino público, gratuito e inclusivo. Então, sintam-se também orgulhosos porque estão vestindo a camiseta do Campus Muzambinho. Ao longo da formação dentro desse curso, vocês já tiveram e terão ainda oportunidades de conversar com pessoas gabaritadas, do altíssimo nível, e que estão dispondo do seu tempo e sua formação para o melhor dentro desse curso. Eu queria também saudar a Débora, o Edivaldo e o Silas, né, que vão contribuir com a discussão, né, com a noite de hoje. E, para encerrar a minha saudação, já desejo um abraço a todos. Só uma informação do ponto de vista numérico, né? Hoje o IF Sul de Minas, ele representa, dentro do universo dos institutos e universidades federais do Brasil, aquela instituição que mais tem estudantes dentro do programa Novos Caminhos, que é o programa que permite todo esse movimento de capacitação, incluindo o curso assistente de logística. Então, estamos muito orgulhosos com os resultados que nós alcançamos e estamos aí sendo a principal instituição de ensino de todo o Brasil na oferta de cursos e matrículas dentro do Novos Caminhos. Eu desejo mais uma vez que vocês tenham uma noite bastante produtiva e desfrutem aí do Caio, que está disponibilizando o seu tempo para o melhor para todos nós. Então, um abraço a todos e bom trabalho a todos também. Obrigado, professor Renato. Agradeço as palavras iniciais aí. E, pessoal, só compartilhar uma história aqui com vocês. Hoje, na parte da tarde, eu recebi um relato de um colega de vocês aí do curso, que comentou que estava procurando esse curso, né, de formação inicial e continuada, como uma forma de recolocação no mercado. Por conta da pandemia, ele tinha sido demitido da empresa, ele conseguiu um emprego nessa área da logística e está aplicando o que a gente está vendo aqui no curso. Então, eu acho que o mais bacana é isso, a gente poder servir a sociedade de alguma forma. Nós já vimos desenvolvendo um trabalho aqui na nossa região, né, no sul de Minas, como o professor Renato bem falou, mas agora o alcance que esse programa está tendo, né, nós temos alunos aí do norte ao sul, do leste ao oeste do país, então são muitos alunos, né, com várias perspectivas e buscando oportunidades. Eu acho que a nossa missão enquanto instituição é essa, tá certo? Então, eu vou passar rapidamente a palavra aqui para os nossos
amigos, nossos colegas, professores, tutores, o Edivaldo, a Débora e o Silas, para se apresentarem, para a gente iniciar nossa live aqui. Bom, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Então, meu nome é Edivaldo. Eu estou trabalhando como tutor do grupo A, de assistente de logística, e atuo há 10 anos na área de logística nos Correios. Então, eu posso ressaltar que o tema abordado hoje de roteirização é um fator muito importante no dia a dia de quem trabalha nessa área. Então, de antemão, eu queria agradecer ao Caio de dispor o tempo dele, que deve ser muito corrido, como o seu, de abordar esse assunto tão importante para os profissionais dessa área. Obrigado, Edivaldo. Débora? Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou a tutora, de vocês, alguns já me conhecem. Agradeço a participação de todos, de estar disponibilizando um tempinho para tratar desse assunto tão importante. Agradeço o Caio, por ceder esse tempo para a gente, poder ensinar e nos ajudar a passar uma informação de tão importância. E peço, por gentileza, que todo mundo contribua, se tiver dúvidas, pergunte, relatem, fique bem próximo com a gente, para a gente não sair daqui com dúvidas, e sim com agregar mais conhecimentos, que é o que a gente busca durante todo o curso. E tenham bons estudos. Obrigado, Débora. Silas? Tá. Silas? Acho que o Silas está sem microfone lá. Mas então, de todas as formas, pessoal, agradeço a participação de todos aí. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso bate-papo, agradecendo aqui a participação do Caio, que se disponibilizou em estar aqui conversando com a gente sobre a roteirização, que é uma atividade muito importante da logística, Ainda mais que a gente está nesse contexto da disciplina de gestão de transportes, e aí ele vai bater um papo aqui com a gente, tá certo? Então, Caio, passo a palavra a você, agradeço, imensamente mais uma vez aí, e vamos iniciar o nosso bate-papo. Se você puder se apresentar para o pessoal aí. Vamos lá, pessoal. Tudo bom? Boa noite, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Eu vou falar, hoje vai ser uma conversa, uma conversa bem, espero que seja bem produtiva para todo mundo, bastante, também assim, um aspecto mais informal, A gente tem o privilégio hoje de estar com essa ferramenta de tecnologia que permite que a gente fale, assim, de longas distâncias, Eu estou aqui em São Paulo, estou falando com vocês aí no sul de Minas, quer dizer, acho que a maioria das pessoas são sul de Minas, pode ser que sejam pessoas de outras cidades, Mas é um privilégio para falar com vocês, explicar um pouco sobre roteirização, explicar um pouco do nosso trabalho. A gente combinou aqui um bate-papo com algumas perguntas bem interessantes e também com um pouco sobre um pouco da jornada, de como criar ali uma startup, uma empresa de roteirização no Brasil, num cenário de logística que nós temos aqui, que é um cenário bastante complicado, Então, Leonardo, não sei como você quer conduzir, mas se você quiser, eu já posso iniciar aqui falando um pouco do contexto do início e depois a gente vai para as perguntas. Como é que você quer? Sim. Podemos iniciar então, Sua formação, qual que é, Caio? Tá bom, deixa eu colocar mais informações aqui sobre a jornada, Eu sou engenheiro cartógrafo, Engenheiro cartógrafo, já adiantando, é um engenheiro que faz mapa. Que tem bastante gente que, assim, é uma engenharia que não é muito conhecida. O engenheiro cartógrafo ele é responsável pela confecção, estudo de mapas, Então, é uma engenharia bastante antiga. E ali no meu curso, eu fiz na Unesp, aqui no interior de São Paulo. Eu sempre estudei em escola pública, no ensino superior, e no colégio também, enfim. E aí eu fiz a engenharia cartográfica, e durante o curso de engenharia cartográfica eu fiz iniciação científica com o pessoal da matemática aplicada que estudava sobre otimização,
e aí, por consequência, sobre o problema de roteirização, que é um problema de matemática aplicada, é um problema de otimização. E aí eu gostei muito do sistema, acabei terminando o curso, mas já fui direto para o mestrado, porque na época eu queria ser professor. Aí eu vim para São Paulo, vim fazer mestrado aqui na USP, em São Paulo, com o meu professor ali, que já era mais especializado, né, nesse tema de otimização, e concluí meus estudos em 2012, e aí em 2015, aí esse projeto de roteirização ficou, de um sistema, né, de roteirização ficou um pouco engavetado, e aí no final de 2015, início de 2016, eu comecei a jornada da Routize aqui, que aí eu vou falar um pouco mais depois. Certinho, muito bacana a sua história aí, Caio. E se aventurando por essa área, né? Eu sou engenheiro também, engenheiro de produção, e para a gente que é da área, essa parte operacional de otimização é um pouquinho complicada, assim, né? Os algoritmos da vida. E como que você teve essa ideia, então, de tentar facilitar isso para as empresas? Né? Porque quando a gente vai ver nos livros aqui, eu quando vou preparar o material aqui para as aulas, fui pegar lá o tema roteirização, aí peguei o balo lá, só tem, né, os métodos lá do vizinho mais próximo, a varredura, isso daí para a gente que é da área um pouco difícil de entender, imagina, para o pessoal que está ali na operação no dia a dia. Então, como que você pensou nisso, em facilitar para as pessoas que estão na operação essa questão da roteirização? Ah, legal. Realmente, assim, tem várias abordagens para você resolver o problema de roteirização, né? Do ponto de vista de algoritmos. Então, quando eu estava na faculdade ainda, fazendo a graduação, eu participei desse grupo, né, que ele tinha uma professora, a professora Silveli, e ela me apresentou ali algumas abordagens de resolução do problema. Ela dava aula de pesquisa operacional, né, lá na matemática, e eu tive contato ali com as primeiras metodologias. E aí, depois, quando eu fui para fazer o mestrado, o meu objetivo do meu mestrado, da minha tese, o que eu me dediquei, né, a estudar, foram as diferentes abordagens para resolver o problema de roteirização e assim, quais dessas abordagens eram melhores e mais adaptadas na prática, né? Então, meu estudo assim, dessa parte um pouco mais teórica de algoritmos foi muito voltado à prática, porque, inclusive, durante o mestrado, eu também trabalhei. Eu tive 2 oportunidades de trabalhar em empresas que tinham soluções de roteirização. E eu era o cara que fazia a implantação, né, na ponta. Então eu sentia que, sim, apesar de a gente estar falando roteirização aqui, roteirização é muito diferente de empresa para empresa, né? Então você tem lá, por exemplo, operações de longa distância, de modelo itinerante, que aí é uma carreta fazendo 2, 3 entregas. Aí na outra ponta você tem o modelo, o LTL, né, que é o fracionado, que você pode ter, por exemplo, uma Fiorino com 80 entregas, né? E tudo isso é roteirização. Então, eu senti um pouco de dificuldade, assim, de aplicar algumas soluções na prática, e aí no mestrado eu tive o objetivo de estudar diversas formas de resolver esses problemas que são apresentados para a gente também de formas diferentes, né? E aí assim, aplicar, assim, escrever o algoritmo, escrever o código do algoritmo da metodologia que eu achei mais adequada, e aí eu saí com uma solução ali do mestrado bastante aderente para várias operações do mercado brasileiro, né, operações de roteirização. Então foi um pouco dessa... Aí, assim, o estudo envolveu tanto heurísticas mais simples, quanto que a gente vê em pesquisa operacional, quanto também mais complexas, né, envolvendo inteligência artificial. Então teve ali um apanhado de metodologias diferentes e eu acabei aplicando uma delas. Certinho, bacana, cara, muito bacana aí. Mas, trocando em miúdos aqui, para o pessoal que nunca ouviu esse termo roteirização, né? Se a gente for falar de uma forma simples, o que seria a roteirização em si? O que seria esse processo? Qual que é a importância da roteirização para a logística? Então, eu dou sempre o exemplo, primeiro que a roteirização, ela foi criada, assim, geralmente para resolver o problema de distribuição, né? Então, ela está mais ligada às operações que são fracionadas. E geralmente eu dou um exemplo assim, imagina que você tem uma loja, e aí você fez 200 vendas hoje, né, de móveis, por exemplo, na cidade ali, e aí você precisa fazer essas entregas amanhã, e você tem 10 veículos. Então, de que forma você organiza essas 200 entregas nos 10 veículos para você rodar menos? Eventualmente, você também não precisa dos 10, você precisa de 9, 8, ou precisa de 12.
Então, como é que você organiza? Como é que você planeja isso, faz esse planejamento, né? Então, a roteirização, ela veio responder este problema, né? Assim, dar uma solução para este problema. Em algumas abordagens, a gente chama de roteirização o fato de sequenciar uma carga já pré-determinada. Então, por exemplo, eu tenho este veículo, que ele tem 10 entregas, por exemplo, e aí eu vou fazer o endereço A, depois o B, depois o C, pela ordem de proximidade. Isso não é roteirização, na verdade isso é um sequenciamento que é um subproblema da roteirização, vamos dizer assim, né? A roteirização, ela resolve um problema um pouquinho acima, que é ainda a divisão das entregas entre os veículos, e depois também o sequenciamento dos veículos, né? Mas a roteirização, ela é um pouco mais global ali, tá? Em termos de qualificação do problema, ela está olhando a forma como você distribui as entregas entre os veículos e depois sequencia de uma melhor forma, né? Não. E para a realidade nossa, né, aqui do Brasil, que a maioria dos transportes que existem, rodoviária de cargas aí, é de carga fracionada, então essa solução vem a contribuir bastante para as empresas, né? Conta um pouquinho para a gente disso, né? Quem que são os parceiros que vocês têm, como que vocês fazem esse trabalho aí na Routize? Tá bom. Então, nós temos 4 segmentos hoje de atuação, né, na Routize. Então, até, assim, se você me permite, eu poderia até mostrar um material aqui, para acho que fica um pouco mais fácil de... Claro, pode sim. Tá bom. Esse material é um pouco da nossa jornada aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu até vou pedir desculpa de antemão aqui, porque esse material eu tirei aqui de um outro material que eu tenho, e aí a maioria dos slides estão em inglês, tá? Mas assim, eu só vou usar para explicar mesmo, então não tem muito problema não. Então, assim, vocês estão vendo aqui minha tela, né? Só para ter certeza. Sim. Tá bom. Então, hoje a Routize, ela conta com 4 módulos, tá? Então, a gente está falando bastante de roteirização, que foi por onde a gente nasceu, né? Mas hoje a gente também tem o monitoramento, a visibilidade, que é um módulo que informa o cliente final com o horário previsto de chegada. Você também pode avaliar o motorista igual o Uber, né? Você põe 5 estrelas, 4 estrelas, tá? Enfim, é uma ponte que nós fazemos com o usuário final, e depois o 4º módulo, que são de indicadores de desempenho, né? Mas aqui, um timeline da trajetória da Routize, dividir aqui em 4 blocos, né? Então, um bloco que é antes do início, nós começamos em 2016, em janeiro de 2016 nós começamos a Routize, e antes o que aconteceu? Como eu comentei, antes eu tive ali o meu estudo, né, no mestrado aqui na USP, em São Paulo, onde eu fiz uma análise ali das diferentes formas de resolver o problema de roteirização, aplicando metodologias diferentes, e a maioria delas baseada em inteligência artificial, né? E além disso, depois eu trabalhei também com consultoria, uma época, e aí eu apliquei esse algoritmo que eu tinha desenvolvido em alguns projetos, e foi interessante porque eu consegui ali ver que ele resolvia problemas de fato. Foram 4 projetos, mas aí foi eu que usei o algoritmo, né? Essas aqui são algumas fotos da época. Então, assim, essa aqui é a época bem molecão ainda estudando na Unesp, né? Aqui no interior de São Paulo. E esse aqui foi o dia que eu defendi, já aqui na USP, já defendendo a tese de mestrado, e esse aqui foram os professores que participaram da minha banca, né? Então veja que foi um estudo acadêmico, né? Um estudo que veio de dentro da universidade pública para ir gerando valor no mercado, né? A gente fica bastante orgulhoso com essa trajetória aqui da Routize por valorizar a escola pública, né? Bom, o que aconteceu nos 3 primeiros anos, né? Como toda empresa nova no Brasil, apesar de você ter um background bem forte do ponto de vista técnico, você tem dificuldades de entrada no mercado, enfim, né, tem uma série de dificuldades. Então, nós focamos aqui muito em clientes que a gente chama de SMB, que são clientes pequenos e médios, e também é que nós desenvolvemos nesses 3 primeiros anos os outros módulos que eu comentei, que é a torre de controle, né? O que é a torre de controle? Depois da roteirização feita, nós enviamos as rotas para o motorista através de um aplicativo que nós desenvolvemos. E aí ele consegue executar a rota, fazer as baixas, que a gente chama, né? Dizer, olha, entreguei, não entreguei, tira foto, pega assinatura, que são as evidências de entrega, e tudo isso a gente consegue controlar com uma torre de controle. Então a gente hoje não está só na parte de planejamento, a gente também está na parte de execução, e aí, assim, entregando mais valor para o nosso cliente, comparando o que foi planejado e o que foi realizado.
Então, a gente se dedicou bastante nesses 3 primeiros anos para o desenvolvimento de outros módulos, vamos dizer assim, da solução. Aqui, assim, contando um pouco da história da empresa, todo mundo que gosta de empreendedorismo gosta de ver essa parte da nossa história, que foi quando nós decidimos, aqui, os sócios, morar numa casa só, aqui em São Paulo, e nós éramos, na época, nós éramos em 3, e aí nós moramos todos juntos e o escritório era embaixo. Então, foi bem no início de 2016, aqui a gente tinha bem pouco dinheiro para investir na empresa, né? Então, a gente foi com o que deu, assim, moramos todos juntos numa casa, nos quartos de cima, e embaixo era o escritório. E aí, depois nós rodamos ali 1 ou 2 anos, e em 2018, nós recebemos um investimento anjo, né, que a gente fala, que são investimentos de investidores de pessoa física, numa empresa, né, que aí foram 3 pessoas, e aqui foi o dia da assinatura do contrato de investimento, então foi um dia bastante importante para a gente, né? Eu estou aqui com os contratos de investimento, todo felizão aqui assinando, e aí a gente conseguiu investir um pouco mais, e aí aumentar nosso time, vejo que aqui está um pouquinho mais estruturado, a gente tinha uniforme já, computador melhor, foi bem interessante aqui esse primeiro passo. Depois, em 2019, nós começamos a entrar em clientes enterprise, que nós chamamos, né, que são clientes maiores. Aí daqui a pouco eu tenho um slide, Leonardo, que fala sobre os nossos clientes e os segmentos que nós atuamos. Aí eu vou conseguir responder melhor a sua pergunta ali. Mas nesse momento, em 2019, a gente estava ainda com clientes pequenos, e aí nós entendemos que nosso produto já estava com uma qualidade interessante e decidimos ir para clientes grandes e fazer prospecção de clientes grandes, tá? E aí nós tivemos um crescimento bastante interessante na empresa, né? Isso aqui é o nosso gráfico de faturamento. Então a gente cresceu em média 21% mês a mês, né? Então um mês em relação ao outro a gente crescia 21%, que é um crescimento bastante agressivo, mas também bem comum para uma startup, né? As startups geralmente elas crescem rápido. E aí esse foi o nosso, isso aqui foi em 2019, tá? Foi acho que novembro de 2019, final de 2019, que nós inauguramos nosso novo escritório, que é o que nós temos hoje. Então, foi um momento bem interessante para a gente, que em poucos anos a gente teve um aumento de faturamento, de clientes, de parcerias e de funcionários também bastante interessante. E hoje nós temos quase 30 funcionários, nós somos quase 30 hoje. Agora sim, respondendo de fato a pergunta de forma bem objetiva, a gente tem 4 segmentos principais, tá? E por quê? Porque o problema de roteirização, né, ele diferencia muito de cliente para cliente. Então, a gente tem um primeiro segmento aqui, que é o de transportadores, que aí até bem óbvio, assim, o fato deles precisarem de roteirizador, né, porque é um negócio, então a gente tem Solística, DHL, BL, Premier, e ao todo, assim, a Rotiz tem 250 clientes, tá? Esses aqui são os 4, vamos dizer assim, principais por segmento, só para exemplificar um pouco para vocês. Aqui no caso de e-commerce, que é um outro segmento, a gente tem um Mercado Livre, que é um desafio grande para a gente aqui com relação ao volume, né? É um volume muito grande para roteirizar. O e-commerce da Unilever, da Menu, que é uma outra empresa também do Grupo Ambev, e aqui Brahma Chopp. A indústria, que é um perfil diferente, é um perfil geralmente que é mais consolidado, que você tem um drop size, que a gente chama, né, que é o tamanho da entrega maior. Geralmente eles não entregam para cliente pessoa física, entrega para pessoa jurídica, né, então ela atende o varejo, atende outras indústrias também. E os serviços, que é o nosso, vamos dizer assim, o segmento mais recente, o mais novo, que não é uma logística de carga, é uma logística de pessoas, né? E no caso aqui, nosso maior cliente é a Light, que é distribuidora de energia no Rio de Janeiro, e a gente basicamente que faz roteirização de equipe de manutenção de campo, que do ponto de vista de matemática, de algoritmo, é a mesma coisa. A diferença é que na logística a gente entrega uma caixa e na Light eles recuperam a energia que caiu, por exemplo, né? Então, assim, veja que o problema de roteirização, apesar de quando a gente fala roteirização, é muito diferente um do outro, tá? Na prática. Mas em termos de algoritmo, dá para você tratar com o mesmo algoritmo. Hoje a gente tem, para atender todo mundo, um algoritmo. É um algoritmo que atende tudo. Tá? Claro que com parametrizações diferentes, mas imagina uma roteirização da Mercedes-Benz, aqui a gente roteiriza peças de caminhão e aqui a gente roteiriza sei lá, alguma coisa que você tenha comprado no Mercado Livre e chegou na sua casa. Né? Que aí vai uma Fiorino com 100 entregas. Então é um perfil muito diferente de roteirização.
Querem fazer alguma pergunta? Tô à disposição aqui, tá? Eu vi que alguém saiu. Não, desativou sem querer o áudio aqui. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui, Caio. Em relação a essas especificidades de cada cliente, o aplicativo, o software, tem alguma consideração que vocês colocam? Por exemplo, né, eu trabalhava numa empresa que cada cliente, né, apesar de ser o mesmo produto, tinha uma especificidade diferente para receber ali. Um ia receber na segunda-feira, né, na parte da tarde, o outro só recebia no sábado. Um ele vai receber o caminhão dessa forma aqui, o outro daquela. Então, vocês têm alguma especificidade que coloca no aplicativo para considerar isso para os clientes? Tem sim. A gente divide em 3 grupos, tá? O primeiro grupo são restrições ou regras que a gente que são ligadas ao atendimento, que são ligadas aos clientes, né? Que é o exemplo que você deu aí. Então, por exemplo, a gente tem cliente, aliás, o cliente do nosso cliente, na verdade, né? Pode ter uma restrição que ele só recebe de manhã. O outro, ele tem uma outra restrição que ele não pode receber com truque, porque ele tem uma doca muito pequena ou uma rua estreita. Enfim, tem diversas restrições. Ou às vezes, vamos supor, o cliente ele fez um pedido, mas um item é congelado e o outro é seco. Então, no item congelado, ele precisa ir num caminhão que tem um freezer, né? Então, tem restrições que são ligadas ao próprio pedido, mas tem restrições ligadas ao atendimento do cliente mesmo, que são geralmente, a mais comum é relacionada ao dia e ao horário de atendimento, né? De que pode receber lá o carro para fazer o recebimento da mercadoria. Aí do lado da operação, nós temos as regras relacionadas geralmente à frota, à jornada de trabalho do motorista, a lei do motorista, né, que precisa fazer pausas e pernoite em horários específicos. Então você tem uma série de regras, de restrições ligadas à operação, que também vai, por exemplo, ocupação do veículo, qual é a capacidade de carga, né, em termos de peso, de cubagem, que é aquele tipo de veículo, vamos supor, a gente está roteirizando um 3/4. Você pode, vou colocar um truque que é mais comum. Um truque você pode colocar até no máximo cerca de 13 toneladas, e o motorista ele não pode, por exemplo, ele pode ter 8 horas de trabalho. Essas 2 regras, elas fazem com que o meu algoritmo, por exemplo, se eu tiver muita carga, com muita entrega, eu já preciso de 2 ou 3 carros, né? E aí essa conta o algoritmo faz. Então, e aí tem um terceiro grupo que é relacionado ao objetivo de otimização. Então, que são regras que geralmente não mudam muito, mas, por exemplo, o meu algoritmo ele pode intensificar o resultado no sentido de reduzir veículos ali que vão fazer aquelas rotas. Por exemplo, eu joguei uma massa de 500 entregas para o meu algoritmo processar, e aí eu posso dizer para ele que eu quero fazer as 500 entregas usando a menor quantidade de veículos possível, porque eu estou contratando veículo agregado, né? Por exemplo, no caso da transportadora é muito assim. E aí ele vai buscar reduzir, ele vai buscar o máximo de ocupação, ele pode fazer com que o veículo ande um pouco mais em detrimento de ter que abrir outro veículo para poder fazer algumas entregas. Aí, ou não, ou pode ser que eu tenha, por exemplo, 30 veículos próprios, uma frota própria, não vai mudar, eu não vou ter agregado, e eu quero reduzir distância. Então, mesmo que eu tenha uma demanda baixa naquele dia, o meu veículo pode fazer uma rota de 5 horas, 6 horas e retornar e fazer umas entregas mais rápidas, porque eu já tenho aquele custo fixo alocado, né, que é a minha frota própria. Então, eu tenho aí esse terceiro grupo de restrições ligadas ao objetivo da roteirização. Tá? Então, geralmente, a gente dá aderência para a operação manipulando esses 3 grupos de restrições. Tá? Respondido? Respondido. Tá bom. Pode Beleza. dar sequência aí. Tá bom. E aqui é um pouco do que a gente vai fazer mais para frente, tá? Então, assim, abrindo aqui até um pouco da nossos segredos, vamos dizer assim, de empresa, a gente está muito focado em aumentar nossa equipe de comercial, aí basicamente para aumentar vendas, mas também para soltar no mercado um novo módulo, né? Então seria o 5º módulo, que a gente chama de Maestro, e esse módulo ele vai ter uma questão de roteirização dinâmica, né? Que a gente está vendo na prática, né? Hoje em dia, por exemplo, o Uber, a Rappi, o iFood, todos eles
tem algoritmos dentro da solução deles que são um pouco diferentes aqui do nosso, porque eles são algoritmos que estão rodados várias vezes ao dia, diferente do nosso, que geralmente é rodado uma vez por dia pelo cliente, né, para fazer essa programação que eu comentei. Nesses algoritmos, por exemplo, do iFood, ele é rodado lá a cada 5 minutos, para poder fazer alocações muito rápidas de pessoas que estão pedindo comida. Então, na logística, principalmente no varejo, nós também temos esse tipo de problema, né? Por exemplo, a gente tem clientes que compram, vamos pegar o exemplo do Mercado Livre, só que ele quer receber no mesmo dia, né? E aí, para ele receber no mesmo dia, claro, eventualmente ele vai pagar um pouquinho a mais por conta de um nível de serviço melhor, mas eu preciso fazer uma operação diferente para entregar no mesmo dia ali, né? Então, o termo de algoritmo muda bastante coisa. E aí a gente está trabalhando isso nesse ano, a gente deverá entregar ali no final desse ano, início do ano que vem, esse novo módulo, tá? E aqui, mais para exemplificar aqui exatamente o problema que a gente está resolvendo, então, de novo, né, nós temos aqui as operações last mile, né, as operações de FTL, de LTL, que são as operações de fracionado, e geralmente a gente encontra essas operações em e-commerce, em operações de courier e em varejos, né, vamos dizer assim, de bairro. E o que é? Geralmente é um veículo pequeno, vamos supor, uma Fiorino, que vai entregar ali 20, 30, 40, 50 entregas pequenas, tá? Esse é o fracionado. Aí a gente tem o FTL, que é o Full Truckload, né, que é a lotação, que geralmente é utilizado para operações de transferência, ou operações de inbound, que a gente chama, né, onde você tem um veículo grande, um truque, uma carreta, que faz uma coleta e uma entrega. Esta operação aqui, geralmente a gente não entra, tá, com roteirização, porque são operações do ponto de vista de planejamento um pouco mais fáceis, assim, não tem tanta complexidade. Existe uma complexidade, mas geralmente se vai ter pernoite ou não, se vai ter pedágio, esse tipo de perguntas que a roteirização não, até pode responder, mas ela assim, não está tão ligada à roteirização, vamos dizer assim. E tem o itinerante também, que é o Brazilian Way, né, que é uma fórmula que o brasileiro inventou aqui para poder misturar a lotação com fracionado. A gente encontra muito em indústria isso. Então, por exemplo, tem uma indústria em São Paulo e vai fazer uma entrega na Bahia. E aí ele aproveita ali o caminho e faz uma entrega no Espírito Santo. Então, geralmente você tem quase que uma lotação, mas você pode incluir 1 ou 2 ou 3 entregas adicionais. Esse modelo a gente chama de itinerante, tá? Que aí você pode aplicar o roteirizador aqui. Agora, esse dinâmico que eu comentei, que nós estamos entrando, esse é um modelo que até a literatura está ainda qualificando bem esse modelo, porque é um modelo muito novo, né? E aí, como eu comentei, ele é usado em operações de food, né, de comida, igual iFood, ou de farmácias. Ele considera uma frota que é sob demanda, que aqui é um ponto bem específico de diferença em relação à roteirização que a gente pratica, porque quando a gente vai roteirizar, por exemplo, uma transportadora, eu já sei de antemão os veículos que eu tenho disponíveis, a capacidade, a quantidade, tudo mais. Eu sei tudo isso, isso é input, né? É uma entrada para o meu algoritmo. Quando eu estou olhando operações dinâmicas, eu tenho uma frota que é na nuvem, que a gente chama, né? Então, imagina o algoritmo do Uber. Ele tem uma nuvem que a gente chama, né? Ou seja, uma frota que está ali com pessoas disponíveis, ou o iFood também, que está em constante, tá vivo, né? As pessoas se cadastram para trabalhar, ou depois param de trabalhar. Então é quase que assim, um ecossistema vivo, e aí esse algoritmo ele consulta esse ecossistema para poder gerar demanda e jogar lá na nuvem, e aí o motorista que quiser pega para executar. Então esse é um ponto bem diferente assim, sobre a roteirização tradicional, tá? Beleza? Acho que é assim, isso aqui eu preparei essa apresentação bem rápida, só para contextualizar aqui todo mundo, e aí estou disponível para mais perguntas. Obrigado, Caio. Tem uma pergunta aqui no chat, do Gil César, ele está perguntando como que essa solução da Routize, ela gera valor para os clientes. Acho que na sua apresentação você já falou, né, mas... Não, legal, essa é uma ótima pergunta. Bem claro. Sim. A nossa solução como um todo, ela gera valor em vários ângulos, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem ângulos que são mais quantitativos, que aí é número mesmo, né, conta. Então, no nosso histórico, a gente
tem um histórico de redução de 10% a 40% do custo de transporte, quando você compara com a operação anterior, né? E aí, geralmente, essa redução de custo, ela está atrelada principalmente a duas variáveis, que é distância percorrida menor, né? Então, como você faz rotas mais concêntricas, né? Você tem as distâncias entre as entregas menores, isso reduz o consumo de combustível e você tem um ganho. E aí também com a quantidade de veículos necessários para roteirizar, tá? Então, eventualmente, uma empresa ali, ela tem uma... Inclusive, depois a gente pode entrar até nesse modelo de roteirização manual, né, que acho que é até um assunto interessante para a gente falar, mas quando você tira desse modelo atual e coloca manual e coloca para o modelo dinâmico de roteirização, você tem uma economia de custo de veículos também. Agora, a gente também tem ganhos qualitativos, tá? Então, a gente gera para o nosso cliente uma previsibilidade muito maior dos seus custos, a gente mostra para ele onde estão os motoristas, gera alertas. Então, como a gente tem tanto torre de controle como roteirização, se, por exemplo, o motorista dele desviar 2 km da rota que estava planejada, a gente gera um alerta ali na torre de controle e o analista vai ver o que aconteceu. Por que ele, né? Ou então ele fez uma parada que não é um almoço, não é um café, não é nada, também não é um cliente, e aí ele está fazendo o que ali, né? Então a gente consegue ser um pouco dedo duro ali da operação, e também, assim, enfim, gerar também prova de conceito, prova de entrega com foto, assinatura. Tem uma série de... a gente gera valor de diversas formas e assim, tem bastante coisas que são qualitativas, né, que a gente não consegue quantificar em números, assim, mas também são bastante importantes. Certinho. Você falou aí de ser dedo duro, gente. Ele até riu, mas na verdade isso acontece muito, viu? Tem que ter um feeling aí, quem trabalha na área sabe como que funciona. Mas, Caio, você comentou aí a questão de roteirização manual e essa roteirização, a solução que vocês propõem, né, automatizado. Qual que seria a diferença básica entre esses dois métodos, né? O que é a roteirização manual? Legal. Então, quando você entra numa transportadora, por exemplo, né, em um grande centro, geralmente essa transportadora, ou também as indústrias, tá? Nossa transportadora, porque transportadora é muito comum a gente encontrar isso. Não sei se vocês já viram um mapa que tem uns alfinetes, aí tem umas linhas assim delimitando algumas regiões, né? Essa divisão do mapa, ela é muito útil para a transportadora se organizar de que forma ela vai separar as entregas entre os veículos, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum você ter uma divisão por faixa de CEP. Você pega, por exemplo, os 3 primeiros dígitos do CEP, e aí todo mundo que tem uma entrega que tem os 3 primeiros dígitos, você já separa, né? Isso é muito útil na operação para você se preparar para poder fazer o carregamento. Porque como toda entrega já vem com o CEP, você já começa a fazer a divisão no armazém de uma forma, para os stages ali, já colocando próximo dos caminhões e tal, porque aí quando o caminhão encosta, você carrega mais fácil, né? Esse método, ele é, do ponto de vista prático da operação, né, ele é muito bom, mas ele é super ineficiente do ponto de vista de custo. E por quê? Porque quando você delimita uma região e fala que aquela região, por exemplo, o motorista José vai carregar todos os dias, ele tem, por exemplo, um VUC, pode ser que um dia você tenha pouca demanda para aquela região. E aí o José vai com 30%, 40% de ocupação fazer as entregas, entendeu? Ou então ao contrário, eventualmente tem lá, por exemplo, Black Friday ou Dia dos Pais, você tem um volume muito grande e aí você acaba fazendo atraso, né, perdendo o SLA, perdendo o nível de serviço, ou então tendo que trazer motoristas na correria, né, e aí aumentando muito o seu custo variável. Então, não é interessante quando você tem esse modelo mais fixo, do ponto de vista de otimização de custo, tá? Apesar de a gente reconhecer que para o armazém, né, para as operações, para os processos do armazém é muito melhor. E aí o que a gente faz? Geralmente, nós não precisamos dessas regiões definidas, tá, pro algoritmo. Você joga a demanda ali de uma cidade, por exemplo, aperta o botão e ele vai te dar rotas, e aí você pode ter configurações de rotas muito diferentes de um dia para o outro, né? Então, por exemplo, aquela regiãozinha do José, um algoritmo ele pode juntar com uma outra região e ao invés de 2 ele sai com um veículo só, né? Então você tem essa economia de fato.
de custo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você precisa ter um algoritmo muito rápido para processar, porque quando a demanda chega, né, assim, as entregas chegam, a operação precisa funcionar para se organizar para poder fazer o carregamento. Então, se você tem um algoritmo que não é eficiente, você vai ficar lá 2 horas, 3 horas processando isso. E aí, esse é o grande problema dos gerentes de logística, né? Eles têm um pouco de aversão, assim, com relação ao roteirizador, por conta dessa demora da roteirização e porque pode dar problema na hora de carregar e ele vai perder todo o processo dele. Ele prefere ficar no processo manual, que não vai travar o processo dele, só que ele não está vendo tanto um desperdício de custo na ponta, ele prefere tomar esse desperdício do que em bagunçar o processo dele de armazém. E aí o que a gente geralmente a gente chega com ajuda também nesse processo, né, assim, a gente tem alguns exemplos, né, até a Solística, por exemplo, é um exemplo dele, Mercado Livre, que recebe carga de transferência durante a madrugada, roteiriza lá em 15 minutos e está tudo pronto para poder carregar, né? Então a gente aqui como Route tenta tirar um pouco desse paradigma e ainda dá redução de custo. Na própria Solística a gente teve redução de 8% do custo unitário no primeiro mês de implantado. E aí, só que a gente fez assim, um movimento intermediário lá. Ao invés de a gente tirar todas as regiões que eles tinham, nós já pré-consolidamos. Então, lá tinha uma região de São Paulo que eles tinham 16 rotas por faixa de CEP. Aí nós juntamos algumas e geramos 6 rotas maiores. Que aí você podia ter 2, 3, 4, 5 veículos por dia ali. Então e tem outra questão também que geralmente os motoristas eles são muito acostumados nas regiões que eles atuam, conhecem os clientes e tem um certo aspecto de performance da rota, porque ele conhece os clientes e a rota e as ruas, tal. Então a gente não tirou isso, só que a gente aumentou um pouquinho mais a região para a gente poder ter sinergia nas entregas ali e entregar valor, né? É isso, me alonguei muito na resposta. Não, tranquilo. Explicou bastante aí para o pessoal. Aproveitando essa questão aí que você comentou, né, do pessoal, o que eu percebo, assim, Caio, não sei se é a sua visão também, mas o pessoal que trabalha, né, na operação, principalmente os que já estão há muito tempo ali, eles têm uma certa aversão com o que é novo. Então, já estão acostumados a fazer aquela questão do processo de roteirização manual, já estão acostumados a carregar daquela forma, já estão acostumados a fazer ali o gerenciamento do armazém dessa forma. Então, talvez isso novo possa, num primeiro momento, gerar, né, essa desconfiança. Mas a partir do momento que o gestor vê nessa economia de custo, como você comentou, 8%, né? Tem empresas aí que apostam que o valor percentual é mais significativo ainda, né? Então, foi o primeiro mês, né? Depois aumentou, tá? Então, 8%, gente, do custo ali de frete é muita coisa. E ainda mais falando, né? Vocês viram na aula dessa semana aí a questão da greve dos caminhoneiros e todos os desdobramentos que teve a partir disso. O custo de frete, né? Em alguns casos, em algumas rotas, duplicou, triplicou. Então, para as empresas, qualquer economia é muito válida nesse sentido, tá certo? Aí você quer complementar alguma coisa, Caio? Da sua visão nesse processo aí? Assim, esse processo de redução de custo e aí, por outro lado, essa trava, né, de gestores que são um pouco resistentes, esse é um processo tradicional do mercado, né? Isso aí você precisa encontrar empresas que têm um pouco de inovação no DNA, porque senão também o cara não vai entender e não vai querer colocar, e tudo bem, né? Às vezes ele está rodando bem com aquele processo e não tem espaço para uma tecnologia de roteirização que pode só adicionar complexidade e não vai tanto ganhar. Por isso que a gente faz quando a gente faz, eu sou da área técnica, aliás, todos os sócios são da área técnica, então a gente, eu estou no comercial, mas porque a empresa me levou, né? Mas geralmente quando a gente vai fazer uma prospecção em um cliente, um possível cliente, a gente costuma geralmente analisar o processo que ele está atuando, porque às vezes a gente mesmo fala, cara, você não precisa de um roteirizador. Você precisa ajustar seu processo aqui, mas roteirizador mesmo só vai te trazer dor de cabeça. Agora outros, não, a gente olha e fala, cara, se você não tiver um roteirizador, daqui 3 anos você já está obsoleto no mercado, porque o seu concorrente vai ter, né? Então esse processo de inovação ele precisa ser olhado com carinho aí pelos gestores. É uma vantagem competitiva, né?
para as empresas. Uma dúvida minha pessoal, que eu acho que tem uns colegas aqui perguntando, o serviço que a Rotize presta é a questão do software, ou a Rotize também faz as entregas? Não, é o software. Só o software. É o software, a gente tem uma... No caso de roteirização, assim, uma equipe para roteirizar para a empresa, aí nós temos alguns parceiros que usam o nosso sistema e prestam um serviço de roteirização e torre de controle. Uhum. Mas assim, a entrega mesmo de fato, nós não fazemos. Não faz. Tá, tem algumas perguntas aqui no chat, eu tenho mais algumas aqui, mas vamos fazer dos colegas. Então, José está perguntando aqui, o processo manual é um plano B também em relação à ausência da comunicação? Então, se a gente não tem comunicação ali que flua no processo, a questão manual seria um plano B? Assim, para você implantar um processo automatizado de roteirização, você tem uma necessidade de informação, né, de dados, né, porque senão também não adianta, você vai ter dados com uma qualidade ruim e a gente vai gerar resultados ruins também de roteirização, né? Então, sim, a comunicação é importante, a gente também ajuda na comunicação depois da operação, né, com a torre de controle. Tá? Aí a Mariana pergunta aqui, a empresa ter entregadores que conhecem bem a cidade e as suas ruas vão fazer diferença no processo de roteirização, mesmo você utilizando o software? O entregador, né, o motorista que ele é experiente na cidade, é muito importante para a empresa, né? Agora, o que acontece? Geralmente, nós vimos empresas que elas ficam dependentes dessa força de trabalho, dessas pessoas. E aí você tem um processo que você não consegue evoluir, não consegue aumentar a sua produção. Geralmente você tem até uma questão de barganha, vamos dizer assim, desses motoristas com relação à operação, a carga que ele vai fazer, ele quer cargas melhores, que a gente chama de filé mignon, e aí o osso deixa pro outro, tal. Tudo isso acontece, né? E geralmente eles são super resistentes à implantação de um roteirizador, de roteirização automática, né? Quando a gente coloca o sistema, a gente geralmente traz esse conhecimento de campo para dentro do sistema, né? E aí ele fica o responsável por gerir as informações, por exemplo, dos clientes, atendimento dos clientes, das restrições, e você fica menos, você precisa menos dessa força super especializada de campo, o que faz com que você possa crescer mais, né? Tipo, tirar algumas travas de crescimento, né? Então, é claro que o motorista experiente, ele é super bem-vindo, mas você não pode ficar refém de um motorista experiente em detrimento de colocar um outro motorista que é menos experiente, porque, no fundo, a gente faz a roteirização e a gente dá a rota no aplicativo do celular do motorista, com a sequência que ele tem que fazer. Então, assim, a gente reduz bastante a necessidade de uma super experiência, entendeu? Se a gente tiver as informações corretas, a gente consegue dar o roteiro para ele bem detalhado, e aí você tem uma resistência menor com relação à experiência para trazer um motorista novo. E complementando, Caio, como você bem falou, a gente não fica refém, né, do motorista nesse processo. Porque pode acontecer, às vezes o cara está acostumado ali a fazer uma rota, passa lá na casa de fulano para ver um amigo e desvia totalmente ali, acaba isso sendo impactante nos nossos custos, né? Então, é uma forma de deixar de ser refém desse processo aí, né, e economizar também para a empresa. A gente tem mais uma pergunta aqui do Vinícius. Ele está falando que o algoritmo deve ser bem complicado, mas pelo que ele entendeu, vocês usam computadores comuns. Mesmo o algoritmo sendo bem otimizado, ele imaginou que demorasse um certo tempo para responder. Então, porque é complicado, envolve uma série de variáveis, né? Principalmente no caso de empresas que têm um volume muito grande de pedidos, no caso do Mercado Livre, que ele cita aqui como exemplo. Você pode explicar um pouco sobre isso? Sim, inclusive uma ótima pergunta. O nosso algoritmo, ele fica na nuvem, ele fica em servidores da Amazon, né? Então, o computador do usuário, ele pode ser um notebook tradicional, que eu estou usando aqui, por exemplo, porque ele vai basicamente usar o browser, né, o Chrome, para consultar ali o nosso site, e aí a requisição de roteirização é feita pela nossa aplicação do site para o servidor, e aí o trabalho pesado quem faz é o servidor que está lá na nuvem, né, na Amazon.
e aí ele devolve o resultado e a gente apresenta no mapa, né? Inclusive, até questão de mapas também, você não precisa instalar no computador, ele também são todos mapas online. Você basicamente precisa ter o Chrome instalado para usar, só. O resto são custos que nós temos de servidores, né? Mas aí são todos na nuvem. E aí a questão do algoritmo, assim, o algoritmo em si ele é bem complicado mesmo, tá? Então, por exemplo, ó, eu montei a primeira versão de 2009 a 2012 no meu mestrado, tá? De 2012 até aqui, nós estamos em 2020, foram 8 anos, né? Esses 8 anos nós não paramos de mexer no algoritmo, então quase que ele já é outro, né? Ele é super, assim, ele tem uma... Ele não é complicado no sentido de estar obsoleto já. A gente vai implementando coisas novas, vai estudando, né? Então a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro da Rotize, que inclusive é um dos sócios que toca, que está em constante melhoria, tá? Então, por exemplo, a gente roteiriza, assim, nossos tempos de roteirização, a gente é conhecido por ter tempos de roteirização muito curto, muito rápido, né? Dificilmente a gente passa ali de 10 minutos, assim, tem que ser um problema muito cabeludo para a gente estar mais de 10 minutos, tá? Geralmente a gente vai estar em torno de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto ali, para já dar o resultado. Eu imagino que seja bem complexo mesmo, com tantas variáveis, com tantos pedidos, igual no caso ali do Mercado Livre, né? E para ter um tempo de resposta rápido assim. Mas foi bacana, você comentou a questão de armazenamento em nuvem. Inclusive aqui no curso a gente teve um tópico aí, uma das aulas, que a gente falou de logística 4.0. Então, você considera o software de vocês como uma tecnologia da logística 4.0? Além desse armazenamento em nuvem, vocês utilizam alguma outra tecnologia? Radiofrequência, alguma coisa nesse sentido? Por um lado, sim, né, a gente considera, porque a gente está usando ali inteligência artificial na parte do processamento, do algoritmo, a gente está usando servidores na nuvem. Então a gente tem um stack, a gente fala, né? Um stack é a estrutura ali de tecnologia bem avançada, né? O que tem mais novo que a gente tem usado. Inclusive a gente vai lançar uma versão ano que vem, já trocando a tecnologia com várias melhorias, para a gente estar em linha com o que o mundo está falando em termos de tecnologia, né? A gente não quer ficar para trás. Agora, existem outras tecnologias nesse mundo 4.0 que a gente ainda não usa. E porque a gente ainda não encontrou utilidade mesmo no problema que a gente se propõe a resolver. O fato do motorista usar um aplicativo lá na ponta ajuda bastante a gente para gerar muita informação. Então a gente consegue pegar velocidade, posicionamento, na hora que ele está falando que está fazendo a entrega, se ele está no raio de atuação do cliente ou não. Se, por exemplo, ele falou assim, eu passei no cliente e o cliente não estava. Dá para a gente saber que ele não estava lá naquele cliente naquela hora. Se o cliente não quis receber porque falou que o produto estava avariado, ele pode tirar uma foto. Então, assim, uma tecnologia simples, que é um aplicativo, a gente resolve muito problema, né? Bacana, bacana. Tem uma pergunta mais técnica aqui, o Caio. O Jax, ele pergunta se o algoritmo usa para tomar essa decisão mais os princípios da PO, da pesquisa operacional, ou da probabilidade do data science? A gente usa bem mais PO. Bem mais, né? Pesquisa operacional. O data science a gente usa para poder melhorar os parâmetros do algoritmo, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz que é bastante interessante por exemplo, quando a gente vai roteirizar, tem várias informações que a gente usa de input, que a gente chama, né, de parâmetros. Então, o tempo previsto de atendimento no cliente é um deles. O tempo de trânsito é outro, né? Então, por exemplo, se você fala assim para mim, o motorista ele tem 8 horas de trabalho, eu preciso fazer uma conta de que horas que ele vai sair, qual que é o tempo de trajeto até o primeiro cliente, quanto tempo ele vai ficar naquele cliente, depois qual que é o tempo até o segundo, terceiro, assim por diante até voltar, né? E isso tem que dar menos de 8 horas. O tempo de trânsito ele é relativamente fácil, porque a gente tem hoje APIs que dão um trânsito histórico, e aí a gente ainda faz alguns ajustes, porque o dado de informação de trânsito histórico no Brasil não é tão bom. Inclusive, quando a gente usa veículos maiores, você vai pegar um truque, você não pode considerar um trânsito histórico de uma cidade normal, porque está utilizando o veículo de passeio, né? Então a gente faz um deflator, enfim, a gente tem algumas métricas para isso.
Agora, o tempo de atendimento, geralmente, ele é muito variado. Existe um tempo fixo de atendimento, que é o tempo que o motorista leva para parar, estacionar, tudo mais, né? E um outro tempo, que é um tempo variável, que geralmente ele varia com relação à quantidade de itens que o motorista vai descarregar, né? Então, você pode fazer variar o tempo por quilo, ou por itens, ou por caixa, ou por pallets, né? Você pode variar esse tempo. E aí já dá uma boa medida, mas basicamente é uma conta de fixo mais variável. Agora, a gente consegue retroalimentar esses parâmetros de tempo com informações que tem do campo, né? Porque como a gente tem um aplicativo lá do motorista, a gente consegue dizer, motorista, cheguei, fiz o serviço, finalizei o serviço, fui embora. Um horário menos o outro, eu tenho o tempo de atendimento daquele cliente. E aí, quando eu vou gerando histórico disso, né, que é o Data Science, quando eu vou gerando dados sobre minha operação de campo, eu consigo também gerar informação, né? E aí, é claro que existem modelos matemáticos para eu poder extrair informação desses dados, que aí pode ser regressão linear, pode ser redes neurais, também é uma outra aplicação de inteligência artificial, mas no final do dia eu consigo calibrar bem esse parâmetro de tempo de atendimento, porque a gente sabe que um cliente é diferente do outro. Eventualmente tem um cliente que tem uma maior dificuldade de recebimento, o outro não. Então, através de dados, a gente consegue calibrar melhor esses parâmetros, mas na hora de processar é pesquisa operacional, aí não tem jeito. Não foge muito, né? No caso aqui, tem mais uma do Robson, mas eu vou complementar a pergunta dele. Ele pergunta qual que é a eficiência desse sistema em relação aos demais em uso pelo país. Pelo que eu vi, né, andei dando uma pesquisada aí sobre a Routize na internet, esse modelo, esse algoritmo é algo inovador aqui no Brasil, né? Já existem softwares que fazem esse trabalho lá fora, mas aqui no país vocês são a primeira empresa a desenvolver algo nesse sentido, né? Sim, então, existem algumas soluções de roteirização. Por muito tempo teve duas bem conhecidas, que é o Roadshow e o Roadnet, e eles ficaram assim décadas assim, sendo só os dois, porque eles vieram para o Brasil através de multinacionais, do tipo Unilever, né, que usavam lá fora e vieram para o Brasil e trouxeram a tecnologia, e aqui foram representadas por consultorias. E na época, muito dessa resistência que os gestores mais antigos têm é mais ou menos dessa época, porque nessa época esses softwares tinham uma complexidade de implantação grande, porque eles precisavam de mapas atualizados, eles eram instalados em máquinas desktop, né, então você não tinha a questão do processamento na nuvem, enfim, tinha uma série de complexidade que gerou ali um mal-estar da utilização desse tipo de sistema, não porque eles eram ruins, tá? Eles são, assim, especialmente o Roadnet é muito bom, mas assim, é uma tecnologia diferente, né? Hoje em dia já existem outras soluções concorrentes com a gente. Até conheço o pessoal, a gente conversa bastante, né? Porque no fundo é todo mundo de pesquisa operacional, todo mundo fala mais ou menos a mesma língua, a gente gosta de conversar dessas coisas de nerd, né? E aí existem sim soluções, assim, a gente se propõe a resolver, apesar de a gente ter começado com um planejamento, com a roteirização, a gente se propõe a resolver o problema até a entrega final, né, em termos de software. Então a gente chega a mandar um SMS pro cliente do nosso cliente para falar que hora que vai chegar a mercadoria, né. Então a gente tem uma solução que a gente chama end-to-end, ou seja, vai de início ao fim, no last mile, né, deixa eu só dar um passo atrás aqui para explicar direitinho. Nas operações de transporte, de logística, você tem uma questão chamada malha logística. O que é a malha logística? A malha logística compreende por alguns elos, né? Ela inicia por um elo, que geralmente é o elo produtor, que é a fábrica, por exemplo, né? Aí a fábrica ela pode ter uma estrutura para escoar as mercadorias que pode ser própria ou terceira. Então, por exemplo, vamos supor que uma fábrica ela atende o Brasil inteiro e ela tem CD no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, por exemplo, tá? Então você tem a produção na fábrica, você tem que a gente chama pernas, né? Mas são fluxos de transferência entre a perna e o CD, que geralmente é um fluxo do perfil lotação, que eu falei antes, que aí são carreta mesmo, com uma coleta e uma entrega. Isso aqui a gente não entra muito, não é uma operação muito da gente. Depois do CD para frente, você pode ter uma entrega direta para o cliente final, mas também você pode ter uma operação chamada cross-dock, né, que aí são estruturas menores, mais próximas da demanda, que você faz outra perna de transferência e faz a distribuição.
Ou então você pode fazer a distribuição a partir do CD também, tá? Depende muito de onde o CD está. Geralmente é melhor você aproximar essas estruturas da demanda, porque as pernas de transferências elas têm um custo unitário menor do que a perna de distribuição. Então, quanto mais próximo da demanda, melhor, vamos dizer assim, né? É por isso que existe um mercadinho perto da sua casa, porque é muito caro para Unilever entregar lá da fábrica para sua casa. Então, existe uma malha que vai passando para frente, e aí esses elos eles são mais especializados no fracionado. Quando chega lá no final do crossdock, aí você tem uma perna que a gente chama fracionada, que é a distribuição. E é ali que tem um problema sobre roteirização, né? Que é ali que a gente atua mais, tá? Então, quando você tem quando você tem a distribuição a partir desse último elo, você tem a questão do planejamento da rota, mas você também tem a questão do nível de serviço, da visibilidade. Então, você precisa dar visibilidade para quem planejou e para quem comprou. Então, a gente se propõe, e é isso que chama distribuição. Existe também um nome em inglês que chama last mile, que é a última milha, que está até aqui na minha camiseta. Ó. Esse termo aqui, ele se refere a essa última perna de distribuição, e a gente se propõe a resolver todo o problema do last mile, tanto o planejamento, como também a visibilidade para o cliente final, a visibilidade para a operação, o aplicativo do motorista. Nesse quesito específico, a gente é inovador, porque a gente é uma empresa que resolve o problema de tudo. Geralmente, antigamente, você precisava de uma empresa para roteirização, outra empresa para monitoramento, outra empresa para mandar o SMS, entendeu? E aí acaba que o cliente ele fica com vários fornecedores. E aí a gente decidiu consolidar tudo numa solução só. Bacana, bacana. Aí a gente tem mais algumas perguntas na sequência. Pessoal, a gente já está caminhando para o final, o horário que eu tinha combinado com o Caio aqui. Leandro pergunta aqui se a Rutiz elabora roteirização para entregas com drones. É uma tecnologia que está começando aí no país, se não me engano, acho que foi autorizada recentemente pela ANAC, né? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Existe na academia já há algum tempo. Quando eu falo academia, porque como eu venho do mestrado, geralmente a gente estuda coisas lá que não estão na prática ainda, porque geralmente para a prática você precisa de uma série de regulamentações, e na academia não existe regulamentação, então você estuda do ponto de vista científico, né? E aí existem já algumas abordagens de heurísticas que consideram drones saindo de vans, né? E aí estudam qual que é o ganho, né? Eu estava lendo um artigo, acho que foi ano passado, sobre isso. E aí é um artigo que comparava uma distribuição só van versus uma distribuição van mais drone, né? E aí você tinha cerca de 30% a 35% de redução de custo quando você tem van quando você tem drone na van, né? Qual que é o problema? O problema é a regulamentação, né? Não só a regulamentação, agora a gente teve uma carta branca ali da ANAC para fazer alguns testes, acho que foi em Campinas. Nos Estados Unidos a gente já teve também esse tipo de aprovação em alguns estados específicos para fazer testes pontuais, especificamente porque assim, existe uma diferença de você ter uma aprovação para ter um drone para brincar com o drone, outra aprovação para você usar por fins comerciais para fazer entrega, tá? São coisas bem diferentes, e essa segunda em específico é mais difícil, né? Na verdade não existe uma coisa pronta para isso, tá? Precisa ser criada. E aí, esse é um problema já que se tem faz alguns anos, e aí as startups estão empurrando os nossos governos a criar essa legislação para elas se adequarem daí, né? E é por isso que existem esses pilotos, igual que saiu agora, para a gente poder fazer testes e ver se funciona ou não. Então, existe esse primeiro problema da regulamentação, e existe um segundo problema, que é um problema de físico mesmo, né? Ou seja, você vai receber uma entrega do iFood via drone. Se você está morando num prédio, como é que você vai fazer para entregar? Vai colocar aquele negócio de pegar peixe, né? Quer dizer, nem todo mundo tem. Então existe uma questão física mesmo. E além de correr o perigo do drone cair, de alguém roubar o drone, de tacar uma pedra, enfim, existe uma necessidade de uma estrutura física para o drone pousar, deixar ali a encomenda e ir embora, né? Então existem essas duas dificuldades. Mas em termos de algoritmo, a gente já está estudando faz tempo. Já, inclusive, com o meu grupo de estudo dentro do mestrado, eu fazia parte do grupo que estudava veículos autônomos. E aí eu era o responsável por criar os algoritmos para os veículos autônomos, que também era uma roteirização, mas a diferença é que tinha outras pessoas que estudavam formas de fazer
o robozinho lá se movimentar de forma autônoma sem precisar que alguém esteja controlando. E os drones e os veículos autônomos são objetos de estudo já há algum tempo na academia, do ponto de vista de algoritmos, para a gente sair com solução. A parte mais difícil é a regulamentação mesmo. Mas já estamos caminhando nesse sentido aí, né, Caio? Você falou de academia aqui. Por coincidência, eu tenho um orientado meu da graduação aqui, que defendeu o TCC agora recentemente, e trabalhou com roteirização no trabalho dele. Ele faz uma pergunta que eu não entendi muito bem. Se você quiser ativar, então, o seu microfone para perguntar, Jonathan. Boa noite, estão ouvindo? Sim. A minha pergunta, no caso, é quantas informações são necessárias para que você gere uma base de dados ali para criar a melhor roteirização possível? E no caso também, seria mais isso mesmo. Qual é o tempo que para gerar essa base de dados? Entendi. Obrigado, João, pela pergunta. É uma ótima pergunta também. O básico, vamos dizer assim, né, da roteirização é um problema de roteirização capacitado, que a gente chama, né? Isso é o basicão. E o que é o problema de roteirização capacitado? Você tem a demanda, de um lado, a demanda você tem um endereço, que é posição coordenada longitude, ou então um endereço mesmo, e você tem a demanda em si, que pode ser peso, né, quilos. Então, por exemplo, fulano mora nesse endereço e a entrega dele pesa 10 quilos, né? Isso assim, é um mínimo assim, para a gente fazer uma roteirização de informação. Aí do outro lado da operação, você tem os seus veículos. Então você precisa de informações do veículo como velocidade média, a capacidade do veículo na mesma dimensão da demanda, se for peso é peso, se for volumetria e tal. E é isso, e você vai precisar também do tempo de atendimento, e é isso, tem a velocidade média do veículo, tempo de atendimento, peso, e aí com isso você consegue, e o objetivo da roteirização, e com isso você consegue resolver um problema de roteirização que vai se encaixar em pouquíssimos casos na prática, porque todo mundo tem restrição específica, né? Mas isso na literatura é o basicão, que é um problema de roteirização capacitado. Aí você tem variações, então, por exemplo, eventualmente o cliente ele tem uma janela horária específica de recebimento, aí você tem um problema de roteirização com janela de tempo, aí você tem, quando você tem a frota homogênea ou heterogênea, né, então quando você considera tipos de veículos diferentes, eu tenho recursos, por exemplo, de truque, fiorino, carreta, moto, bicicleta, patinete. Isso é uma frota heterogênea. Aí o algoritmo que vai dar a resposta. Para essa roteirização aqui, eu preciso de 2 truques e um patinete, por exemplo, né? Ou não, eu tenho homogêneo, então eu tenho 10 truques. São os 10 veículos são iguaizinhos. Então aí você acaba abrindo o leque de opções, né? E é exatamente esse o problema que eu quis resolver no mestrado, porque como eu tive uma vivência prática um pouquinho antes, eu via que os clientes eles tinham coisas muito específicas e era muito difícil o cara lá do algoritmo que estava lá no escritório fazer ajuste ali e customização. Então eu apliquei uma metodologia que é baseada em algoritmo genético, inteligência artificial, que é o algoritmo genético, para resolver o problema, e ele tem uma forma mais fácil de lidar com regrinhas assim bem específicas, tá? Assim, de uma forma bem geral foi por isso. E assim, em termos de dados, na prática para fazer a roteirização, a gente não precisa tanto de histórico para gerar essa roteirização. A gente precisa para calibrar os parâmetros. Mas se você me falar que todos os clientes demoram 5 minutos de tempo de atendimento, para o algoritmo tudo bem, ele vai rodar, só que não vai ficar tão aderente, porque um cliente vai demorar 20, outro vai demorar 2, né? Entendeu? Então, dados é interessante mais para você fazer uma calibração de parâmetro. Mas em termos de informação mesmo, o algoritmo ele precisa de poucas informações dependendo muito da operação. Respondi, Jonathan? Não sei se respondi, assim, se foi isso ou não. Não, sim, exatamente isso. Obrigado por esclarecer. E só complementando a questão da otimização, né? Sempre vai buscar a solução ótima, seja ali o menor custo, otimização da carga. Nunca você vai buscar mandar um veículo pela metade, né? Porque isso daí vai impactar no custo. Por isso essa questão depende. Às vezes acontece, né? Cliente tem urgência, isso daí no dia a dia acontece bastante. Mas, via de regra,
nós, enquanto gestores ali na área, no nosso dia a dia, a gente não vai buscar isso, né? Sempre a otimização. Cara, então, caminhando para o final aqui, eu deixei marcadas 2 perguntas que eu acho que são bem importantes para esse nosso contexto aqui. Em relação à questão da pandemia, você percebeu o que em relação aos seus clientes? Aumentou, diminuiu o serviço? Eles foram muito impactados ou não? Porque a gente percebe, né? Algumas empresas são muito afetadas negativamente, outras têm a questão das entregas, né? Tem um boom ali, por exemplo, a questão do delivery, iFood e tudo mais. O que você notou desse processo todo aí, em relação às empresas, seus clientes? Então, como a gente atende vários segmentos de clientes, aí teve comportamentos diferentes também, né? E foi até interessante, assim, nos casos não foi muito feliz, né? Porque alguns clientes nossos, eles quebraram mesmo, assim, sabe? O cara zerou o volume. Por exemplo, o cliente nosso que fazia a operação de merenda escolar, por exemplo, né? Esse cara não tinha demanda para eles, as escolas fecharam, acabou, né? Então reduziu bastante. Outros, por exemplo, como e-commerce, aumentou, né? Que todo mundo fala, mas não só e-commerce, tá? Farmacêutico aumentou também, indústria de alimentos aumentou muito, por algum motivo teve ali um aquecimento, né, das operações. Então teve alguns segmentos que aumentaram bastante, aqueceram, e outros que reduziram um pouco. Então, por exemplo, transportadora que faz o B2B, que a gente chama, que é a entrega para a mercearia, para o mercadinho, né? Como esses caras estavam fechados, também reduziu, mas às vezes esse cara tem uma certa flexibilidade de se adequar a um outro tipo de operação e continuar operando, né? Aí reduziu percentualmente. Mas, assim, principalmente, vamos lá, quem faz operação para o cliente final, pessoa física, esse aumentou. Quem faz operação para pessoa jurídica, esse reduziu. Né? Com exceção da indústria de alimentos. Então, teve esse impacto diferenciado, né? A gente percebe isso bastante. E para fechar aqui, Caio, eu acho que mais num tom de conselho, de dica, esse pessoal que está aqui, né, estudando, buscando capacitação, o que você diria para eles, né? Como que está o mercado para o profissional da logística? Como que você enxerga o profissional da logística no mercado? O que o profissional da logística precisa ter de competência ali para se sair bem? Legal, ótima pergunta. O que eu vejo assim, com relação ao mercado é que o mercado de logística ele tem aumentado, ele tem assim, se especializado mais, né? Então, assim, antes, engraçado que chamava frete, aí depois chamou transportes, aí agora chamou logística, e agora chama supply chain, né? E agora chama last mile. Então ele vai, veja que vai ficando gourmetizado. E você sabe por quê? É porque a demanda puxa serviço, né? É muito interessante isso, porque você, vamos supor, 5 anos atrás você comprando alguma coisa na internet. Então, se você tivesse ali, por exemplo, 5 dias de prazo de entrega, tava rápido pra caramba, assim, né? Tava super bom. Você só ia ficar chateado se não chegasse nos 5 dias e se atrasasse muito. Mas mesmo se você atrasasse um dia só, tudo bem. Depois, você veja que os clientes hoje, eles não recebem mais se não for no dia seguinte, assim, sabe? Tem cliente que ele, cara, é o dia seguinte, e se não chegar o dia seguinte, ele vai fazer reclamação lá no Reclame Aqui e tal. E principalmente em grande centro, tem cliente que tem que receber no mesmo dia. Então, e outra coisa também é que não existe frete grátis, tá? Isso aí é conversa, não existe frete grátis. Alguém tá pagando frete. Então, você veja que se a demanda, ela puxa um nível de serviço maior e também um custo de frete menor, né? Porque todo mundo quer ter frete grátis, alguém vai pagar a conta, mas a demanda não está querendo pagar. Você traz um desafio para a logística muito grande, que é fazer melhor, fazer mais rápido e ainda com menor custo. E aí é o que estão, vamos dizer assim, diferenciando os homens dos meninos nas operações, né? Você tem assim, empresas que ficaram um pouco paradas no tempo e aí não conseguem se acomodar a essa nova dinâmica, e empresas que estão investindo muito em logística. O profissional de logística, ele é um profissional muito quantitativo, né? Ele é um cara analítico, né? Uma pessoa que precisa, assim, ter ideias de custos, de custo unitário, do que faz sentido, né? Uma pessoa mais analítica, assim,
é isso que eu vejo do profissional, né? Então, se você gosta de matemática, você provavelmente deve ser um bom profissional de logística. É assim que eu vejo, Leonardo, assim, eu acho que, vamos resumir, né? O mercado, eu acho que está se especializando, eu acho que existe vaga para todo mundo, mas especialmente para quem gosta de tecnologia, gosta de inovação e tem facilidade da questão analítica, e se preparem para níveis de serviços mais apertados no futuro. Porque, por exemplo, o marketplace, vou dar outro exemplo. Imagina aqui, vou citar nomes: Casas Bahia, Mercado Livre, B2W, né, que é Ponto Frio. Existem esses marketplaces grandes, né? Qual que é o negócio desses caras? O negócio desses caras é entregar uma mercadoria mais rápido possível que ele não está produzindo. É outro CNPJ que está produzindo. O marketplace não produz, né? A Amazon até produz, né? Mas é outra questão. Então, o que eles se diferenciam? Diferenciam no nível de serviço. E cada vez mais o cliente está pedindo nível de serviço. Então, assim, o que esses caras querem é a recorrência da entrega, a recorrência da compra. O consumidor hoje, quando ele vai fazer uma compra em marketplace, ele vai lá no Buscapé, aí ele vai, ou na Zoom, ele vai pesquisar o preço, né? Ele vai ver, tem o mesmo produto, uma geladeira, linha branca, vai diferentes empresas vendendo aquela linha branca. Como é que geralmente o custo do produto é muito parecido, vai mais ou menos R$ 1.500. Como é que diferencia a compra? 3 coisas. Primeiro, prazo de entrega. Segundo, custo de entrega. E terceiro, reputação. Essas 3 coisas vão delimitar a sua compra naquele marketplace da sua escolha. Então assim, você vai comparar o A e o B. Se o A te entrega amanhã e o B te entrega depois de amanhã e os dois têm custo zero ou custo muito baixo, você vai escolher o A já de cara. E também um terceiro ponto, se você buscar ali no Reclame Aqui, não tem muita reclamação, né? Você vai comprar. Aí quando você comprou, o marketplace ficou feliz. Mas sabe quando ele fica ainda mais feliz? Quando na outra pesquisa sua, você não fizer esse trabalho mais. Você já confia tanto nele que você já compra nele direto. Isso chama recorrência de compra do consumidor, né? Do consumidor online. Essa é a moeda de ouro do marketplace. Então, eles vão fazer de tudo para dar um nível de serviço melhor, uma acuracidade melhor também. E isso é responsabilidade nossa, da logística, né? Então, fiquem de olho, porque esses níveis... tem outro movimento também, que a gente chama, que é o movimento direto da indústria, tá? Então, quando você tem a indústria produzindo, marketplace comprando aqui e fazendo a entrega, você tem já um mercado que alguma hora vai saturar, e daqui a pouco por que a indústria não faz a entrega direta? Porque a tecnologia não permite ainda, né, algumas delas, mas daqui a pouco a tecnologia vai ficar tão democrática que a indústria também vai ter essa tecnologia, e quando a gente fala tecnologia, a gente está falando de roteirização também, tá? E aí a indústria vai poder fazer a entrega direta, né? E aí a gente vai abrir mais possibilidades para profissionais do nosso ramo. Então, assim, o que esses caras estão querendo fazer no mercado passa pela gente. Não tem como fazer um negócio diferenciado em termos de serviço ao cliente final se não passar para os nossos profissionais da logística aqui. Então, emprego sempre vai ter para os profissionais da logística. Vai ter. É isso aí. E agora, para finalizar, Caio, se você quiser passar os contatos da empresa, Instagram, Facebook, LinkedIn, para o pessoal aí, né, tirem print aí, né, tirem foto, marquem eles lá também, viu, pessoal? Dá uma força aí, divulgar o trabalho da empresa, né? Fazer o merchan, agora é a hora de vender o peixe, né? E do campus também, do campus Muzambinho, nosso Instagram, @mus.ifsul de Minas, tá certo? Então, Caio, antes, né, de mais nada, eu quero agradecer imensamente, pedir desculpas pelo ocorrido, a gente tinha programado aí fazer a transmissão pelo YouTube, alguns colegas não conseguiram acessar, mas eu estou gravando, depois eu vou disponibilizar para todo mundo lá, tá certo? Pedir desculpas por isso e agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo empenho, por ter batido esse papo aqui com a gente, né? Acredito que trouxe só conhecimentos novos, aí, enriqueceu bastante o conteúdo da disciplina aqui para os alunos. Eu acho isso muito importante, esse contato profissional. Não adianta nada a gente ficar só na teoria ali, né? A gente que está mais acostumado com a academia vê bastante isso, né? Tem curso que é muito teórico, e aqui o foco deles é essa questão da capacitação profissional
e tudo mais. E são relatos, como eu comentei no início da live, né, do colega aí que conseguiu uma oportunidade de emprego e está usando o que ele está aprendendo aqui na disciplina, que para nós, enquanto equipe, é muito gratificante. Então, como o professor Renato comentou, são mais aí de 22 mil alunos, a instituição tem feito um trabalho bem bacana, são vários profissionais envolvidos, né, os tutores, aqui a gente está com 3 aqui na sala, mas tem um que não pode estar, nós temos 12 monitores também, que são os colegas, né? Então uma equipe muito grande que está empenhada em passar, né, esses conhecimentos para os alunos aí. Então, agradecer, nos colocamos à disposição quando tudo isso passar, né, que venha nos conhecer aqui, conhecer o Campus Muzambinho, provar um café, o melhor café dos institutos federais do Brasil é nosso, né, doce de leite também. E para os alunos também, né, vocês são nossos alunos, não é porque um está lá em Manaus, o outro está lá no Rio Grande do Sul, que vocês não são alunos. E vocês têm orgulho de colocar no currículo de vocês, quando finalizarem esse curso aqui, que vocês, né, foram alunos do IF Sul de Minas e do IF Sul de Minas Campus Muzambinho. Assim como eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição, eu espero que vocês tenham também orgulho de ser alunos, tá certo? Então, obrigado, Caio, mais uma vez, e passe os contatos para a turma aí, seguir, compartilhar. Bom, pessoal, obrigado pelo carinho. Eu vi as mensagens ali, obrigado pelo carinho. Um ótimo ano para vocês, né? Final de ano aí. Espero que. Eu vi até ali, vamos pedir emprego pro Caio, pode mandar lá, viu? A gente sempre contrata lá o pessoal da logística, né? Que a gente acha que é um perfil bem interessante para a gente. O nosso site, né, é rollcheese.com.br. Rollcheese se escreve. A ideia veio de rota fácil, né? Então, route easy. Route é rota e easy é fácil, só que só tem um E, né, .com.br, ou digita roteirizador, né, no Google aí, que vai aparecer a gente lá em algum momento. E assim, cara, assim, obrigado pela oportunidade, a gente tá falando aqui, obrigado pelo carinho, e se precisar da gente, estamos disponíveis, e acho que é isso, né? Uma boa noite para todo mundo. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Caio. Valeu, os tutores querem se despedir dos alunos aí? Edivaldo, Débora?